Olá, no Advocacy de hoje vamos falar sobre nepotismo. Você sabe o que é e o mal que a prática causa à sociedade e à administração pública? Para falar sobre o assunto, recebo os advogados Felipe Piló e Luciana Mansur. O programa de Advocacy de hoje começa agora e eu conto com a sua participação. O nepotismo é uma prática vedada pela própria Constituição Federal, pois contraria os princípios da impessoalidade, moralidade e igualdade. Eu agradeço aqui a participação do Dr. Felipe Piló, que é advogado, especialista em Direito Constitucional e Tributário, professor universitário e criador do aplicativo Direito Fácil. Também a participação da doutora Luciana Mansur, que é mestre em Direito, pós-graduada em Neurociência e Gestão do Conhecimento, professora de Direito Administrativo e superintendente jurídica da Empresa Pública Estadual de Minas Gerais na área de comunicação. Doutora Luciana, doutor Felipe, obrigado pela participação de vocês aqui. Vamos falar de um tema que mexe com todos nós há tantos anos no Estado brasileiro e parece que não passa, né? Nepotismo. O que vem a ser nepotismo, doutora? Bom, nepotismo é quando você coloca em um cargo de livre nomeação algum familiar até o 3º grau, né? E você, na mesma empresa pública ou no mesmo local da administração pública onde você trabalha. E por que é vedado pela... Por que a pessoa não pode colocar o irmão, a esposa, o filho, o pai... A sogra pode, né? Por que não pode colocar até nessa linha de parentesco alguém na administração? Porque fere o princípio da moralidade pública. Na administração pública, tem o princípio, né, geral da licitação para que você entre através de um concurso público. Os cargos comissionados e as funções de confiança, elas são próprias para a função de direção, chefia e assessoramento que tenha confiança do gestor naquela pessoa. Se você coloca ali pelo parentesco, você deixa de lado a capacitação, geralmente, né? Pessoas mais capacitadas poderiam estar ali naquele cargo e não privilegiadas pelo parentesco com o gestor. O que também pode ocorrer de transformar a administração pública numa empresa familiar, né? É um cabide de emprego. Um cabide de emprego, né? Verdade. Agora, essa prática parece que é recorrente no Brasil, porque, assim, acho que todos nós a vida inteira ouvimos falar sobre nepotismo e o direito brasileiro, e altera-se a norma e continua o assunto sobre nepotismo, né? Assim, parece que não muda, é da cultura do brasileiro, porque não é incomum ouvi ainda pela imprensa que o prefeito tal colocou a esposa e a filha, o filho lá na administração próxima a ele. Não muda isso, Piló? Eu acho que... É uma cultura enraizada, o que é isso? Não é só a cultura brasileira, no mundo inteiro, porque onde que se passou a monarquia, né, que se privilegiava as famílias dos monarcas, e aqui no Brasil não é diferente, né? Desde o longo da história da cultura brasileira, nós passamos por um período pequeno da democracia, se você for olhar. E essa prática ela é recorrente, infelizmente, porque a partir do momento que você fala que o cargo é estritamente político, então ele não é técnico. Se ele não é técnico, você pode colocar quem você quiser, que seja de sua confiança. E em relação a isso, então o prefeito usa isso para poder colocar a sua mulher, o seu filho, para poder engordar, principalmente, a renda familiar. Agora, você mencionou aí de que na monarquia, quer dizer, parece que a gente continua vivendo a monarquia sem um monarca, né? Continuamos com a prática. Me ocorre aqui que a família da rainha da Inglaterra, por exemplo, toda ela vive de representação. Então, entre os muitos espaços onde a monarca deve se apresentar, os filhos, os netos, irmãos, eles têm digamos, um jeton para representar a rainha naquele lugar. Então, assim, é tipicamente algo de nepotismo, exemplo de nepotismo legal, institucional, aquilo é previsto lá.
E o que o Estado brasileiro visa é evitar esse tipo de coisa, né? Ou seja, é um cargo político, como você disse, mas para ocupá-lo também tem qualificações técnicas, não tem, doutora? Sim, é necessário, né? Os cargos, geralmente em comissão, eles são cargos para chefia. Então, se você vai chefiar uma equipe, se você vai assessorar algum gestor, você tem que ter capacitação técnica. Alguma formação acadêmica? Alguma formação acadêmica. Ou não? Sim, claro. Seria necessário, você pensando do ponto de vista administrativo. Mas para aquele cargo, para esse tipo de cargo, a maioria deles não tem essa recomendação técnica para que ele seja ocupado. Pois é, mas a rigor, então, quando a gente fala dessa livre nomeação e exoneração, que é onde se dá normalmente, onde se verifica o nepotismo, que é o cargo, a função comissionada, o chamado Sim. cargo de confiança, etc., seria então só uma forma de, olha, precisa da qualificação técnica, mas em razão de ter pessoas de confiança, a lei dispensa o concurso público, só para facilitar ali para o nosso telespectador entender que, a rigor, todo mundo vai pelo concurso público, correto? Correto. Nesse caso, seria uma exceção. É uma exceção. Da forma de contratação. Da forma de contratação. Por quê? Porque essas funções, esses cargos, eles são cargos de confiança. Sim. Então, não seria qualquer pessoa, mas sim uma pessoa de confiança do gestor. Porque tem que ter a mesma linha de programação para aquela, no meu caso, empresa pública, para aquela empresa pública, né? A mesma linha. Eu não posso ter ali uma pessoa que é desconectada com a linha. Tem outra visão, né? Tem outra visão, entendeu? Tem que ter uma pessoa da minha confiança, mas que tenha capacidade técnica, Sim. né? Isso seria o ideal. Eu acho que é importante dizer isso, porque parece assim que é só... Não, o administrador público ele tem que cercar de pessoas, o gestor público, que tem a mesma visão de gestão, a mesma visão política, porque você não consegue tocar o projeto até que terá sido plataforma de campanha, né? Como na empresa, qualquer empresa, né, Piló? Qualquer empresa tem que ter uma diretriz, né? Qual o caminho que você vai seguir. Então, você se cerca de pessoas que compartilham daquele mesmo objetivo que o seu, né? Então, por isso que servem os cargos de livre nomeação, que são os cargos em comissão, né? Para isso, para poder ajudar o gestor a trilhar aqueles caminhos, seja ele que foram prometidos em campanha política. Né? Quando a gente fala em nepotismo, isso é muito legal de saber, porque a etimologia da palavra nepotismo vem de sobrinhos e netos. Né? Então, desde a Grécia, né, antiga já se falava isso. Né? Então, a prática de nepotismo, quando a gente pensa em nepotismo, a gente já pensa em membros de família. Mas não só família, porque nós temos o nepotismo, que é o nepotismo cruzado. Temos direto, que é a família, né? Aquela que o administrador público vem e coloca o seu filho, o seu neto, é uma parte da administração. Ou então, nepotismo cruzado, quando ele combina com outro gestor, fala, você nomeia minha filha que eu nomeio a sua. Esse é o nepotismo cruzado. Então, você vê que não é somente a família, mas sim a questão da afinidade, que é a vontade do administrador público em burlar a regra, né, que é do concurso público, burlar o princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade, né, e o princípio da eficiência, porque você coloca a pessoa na administração pública para ser eficiente, porque você serve a população e o dinheiro é pago pela população, então você tem que ser eficiente. Agora, num caso como esse, eu quero voltar aqui para falar depois desse nepotismo cruzado, em razão também da sanção disso, se é que tem alguma sanção para a questão de nepotismo. Mas e se a pessoa indicada para esse cargo, a função comissionada normalmente é alguém de carreira que tem acesso ali, é mais restrito. Mas para o cargo de confiança, por exemplo, e se a pessoa atender a qualificação, for competente, atender todos os critérios, ainda assim configuraria, a gente poderia dizer que configuraria um nepotismo? Sim. O nepotismo, na realidade, ele é fácil de detectar porque ele é questões de direito. Se a lei fala que você é familiar, se você tem até o 3º grau de afinidade ou consanguinidade, você não pode exercer aquele cargo.
Isso é baseado em princípios, e princípios se sobrepõem sobre legislação. Então, princípios constitucionais, legalidade, impessoalidade, eles se sobrepõem sobre a lei. E não há exceção, digamos, ao meu filho é muito qualificado, por isso que eu vou... Existem exceções. Se ele é tão qualificado, ele preste concurso público e entre para o cargo efetivo. A exceção é a competência para o concurso, Então, né? se ele é tão qualificado, tá fácil. Faça o concurso público, passe para o cargo efetivo, que não tem problema, que é uma das exceções do nepotismo. Sim. Se a pessoa for efetiva, se ela não efetiva, né, de cargo efetivo. Sim. Então, esse nepotismo, ele é de direito. Você olha a legislação, bate ali, é nepotismo. O difícil é o cruzado. Que o cruzado tem a questão da influência. E a influência é difícil demais de você detectar. Precisa de um processo mais moroso para verificar se houve ou não a influência, que é fator que vai detectar o nepotismo cruzado. Então, entre competência e entre nepotismo, a lei falou é nepotismo. Ah, mas é competente? Pouco importa, aqui você não pode, vai ser competente em outro lugar. Não, pode ser aqui, passa no concurso e venha, né? Exatamente. Vai ser nomeado. Que é um dos casos da exceção do decreto, né? Que a gente tem um decreto de 2010 que trata sobre o nepotismo, além da Constituição. Vejamos, vale considerar também, que é o caso da exceção, quando o cargo é estritamente político, tá? Porque nós temos os cargos técnicos e os políticos. Dá um exemplo para ficar mais fácil para as pessoas que estão assistindo. Por exemplo, um governador de estado. O governador ele tem um filho que é muito bom de serviço, tem qualificação, e ele quer indicar ele para uma secretaria, para ele ser secretário. Por exemplo, um secretário de habitação. Isso é nepotismo? Não. Porque é um cargo estritamente político, tá? Seria nepotismo se ele colocasse ele em um outro cargo da administração pública que não seja estritamente político, se fosse um cargo técnico, porque ele tem que fazer um concurso público para isso. Bom, doutor, já vai complicando um pouco, né? Porque às vezes para nós, eu estou falando nós, o telespectador, tudo é uma questão de nepotismo, sobretudo no primeiro escalão do governo. Nós vamos voltar aqui nesse tema, porque eu acho que a gente precisa falar mais sobre ele, mas vamos fazer uma pausa aqui no nosso debate e te convido a se posicionar sobre o assunto em nossas redes sociais. É só procurar pelo @Programa Advocacy e nós já voltamos. E já estamos de volta hoje falando sobre o que é nepotismo e o prejuízo causado pela prática. Para falar sobre o assunto, eu recebo o doutor Felipe Piló. Ele é advogado especialista em Direito Constitucional e Tributário. É professor universitário e é criador do aplicativo Direito Fácil. Também a participação da doutora Luciana Mansur, que é mestre em Direito, pós-graduada em Neurociência e Gestão do Conhecimento e é professora de Direito Administrativo, além de ser superintendente jurídica de empresa pública estadual de Minas Gerais. Bom, voltando aqui para o nosso debate, ficou uma pendência do bloco anterior, que é com relação ao nepotismo, a exceção para nomeação de familiares, e o Piló falava sobre ocupação de um cargo de secretário, por exemplo. Eu falei, mas logo do primeiro escalão é que não é nepotismo? Tem exceção ou não? Existe exceção. Quando o familiar, né, a gente estava dando exemplo no governador de estado, nomear o filho como secretário ou sua esposa, por exemplo. Se ele for competente para tal, ele pode. Por quê? Porque o cargo estritamente político, ele é representatividade, então ele quer dizer de confiança, não é técnico, tá? Então ele pode fazer isso sim, tá? Mas tem que ser com cargo estritamente político. Senão ele tem que fazer um concurso público. Pois é, mas aí não ficaria também meio subjetivo, doutor? Esse é um cargo estritamente político, e aí a gente conversava aqui, mas vai para ser secretário. Bom, o secretário é o primeiro escalão do governo. Se fosse no caso do governo federal, um ministro. Quer dizer, eu vedo o nepotismo para cargos em escalões inferiores e o top está liberado? Tem alguma interpretação também meio polêmica aí? Eu entendo assim, todo cargo, o cargo administrativo, ele tem várias
várias subdivisões. Cargo político, né, o técnico, o honorífico. O político é um cargo que vai precisar de ter bem alinhado as questões de governo. Porque como que eu coloco em um cargo político uma pessoa que não compartilha daquela mesma proposta que eu tenho para governar? Não tem jeito. Então, esses cargos políticos, eles são... existe a súmula 13 do STF, que fala do nepotismo em si. Só que depois veio um decreto abrindo a questão do cargo político. E agora o Senado, ele tem entendido que o cargo político não faz parte do nepotismo para o cargo político. Exatamente por quê? Porque eu preciso do alinhamento governamental. Então, não deixa de ser administrativo, né? Então, caberia a súmula para aquele cargo? Sim. Mas pelo entendimento do Senado, não caberia por causa dessa questão de necessidade de um mesmo compartilhamento para o governo. Além do que, se você for pensar, eu vou colocar uma pessoa da minha família ali, se ela atende aos princípios de eficiência, se ela tiver capacitação, ela é pós-graduada, ela trabalhou naquela área, vamos pensar um secretário de obras, é engenheiro, é pós-graduado, tem mestrado, trabalhou efetivamente, tem uma experiência, é reconhecido, é um cargo político, sim. Ele ali atenderia ao princípio da eficiência? Claro, ele tem qualificações técnicas. Então, neste caso, não seria considerado um nepotismo. Mas esse tem sido o entendimento dos órgãos de controle ou até mesmo do judiciário? É essa linha do entendimento? É, né? Já que tem a súmula. O judiciário sumulou, né? Que nenhum parente pode. Aí é aquilo que eu tinha te falado, é questão de direito. Agora, o nepotismo cruzado, que é difícil, a gente vê a questão da influência. Pois é, eu quero voltar aqui no nepotismo cruzado, porque eu imagino que deva ocorrer muito e a gente sabe que ocorre. Ocorre. Né? No governo, no judiciário, no Ministério Público, lamentavelmente, existe disso. Qual que é o caminho para se apurar isso? É um processo administrativo? É uma denúncia? Aliás, eu vou até voltar. É possível denunciar e onde o nepotismo? O cidadão comum, qual que é o passo que ele dá para fazer isso? O órgão responsável tem até essa atribuição, é a controladoria, né? É a CGU, CGE. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é uma denúncia à CGE, no caso, o Estado. Que é a Controladoria Geral do Estado. Do Estado. E também no Ministério Público e nos portais de transparência, né, nas ouvidorias do Estado. E aí vai ser apurado, é aberto um processo administrativo para apurar aquela questão ali se realmente ocorreu um nepotismo ou não. Mas e no caso do nepotismo cruzado, que você começou a falar aqui anteriormente, o fato só de haver duas pessoas que nomeiam simultaneamente ou, digamos, mutuamente os parentes de um de outro, já não configuraria o chamado nepotismo cruzado? Sim, mas tem que ser estudado caso a caso. Né? Porque todos os dois administrados... Desculpa, só para eu facilitar aqui. Digamos que nós dois, eu tenho um cargo e você tem outro, eu nomeio o seu filho e você nomeia o meu filho. Isso, nós somos administradores. Administradores públicos. E fazemos essa nomeação. Ou da esposa, das esposas, ou, enfim, né? Isso. É isso que a gente está chamando aqui do nepotismo cruzado. Só de ter essa configuração, o doutor Felipe Piló tem lá os filhos do James e o James tem do Felipe Piló. Já não poderia dizer, tem aqui um nepotismo cruzado? É um disso muito grande, com certeza. Mas não pode ser só isso, porque tem a questão técnica. Se eles tiverem, como é cargo em confiança, livre nomeação, livre exoneração, se tiver a qualificação técnica, é muito difícil comprovar. Tem que ter um indício muito forte da influência. Isso, o ponto-chave é a influência. Por quê? Digamos, nós dois administradores públicos, ok? A Luciana trabalha comigo, por exemplo, né? E ela precisa de uma pessoa gabaritada. Ela contrata a sua filha, poderíamos chamar isso de nepotismo, a sua filha está na minha administração, ok? Mas a Luciana, que trabalha na minha administração, que contratou a sua filha porque ela é boa de serviço, tem capacidade. Nós podemos chamar isso de nepotismo cruzado?
Não. Tá, mas e se der no duplo Agora, sentido? se for a vontade minha de contratar a sua filha para você me favorecer, contratando o meu filho, por exemplo, é nepotismo cruzado. Muito difícil a comprovação do nepotismo cruzado. Por isso que demanda um processo administrativo maior, mais bem elaborado. O que não vai ocorrer. Necessariamente. Não, estou falando aqui porque a população vai reclamar, né? Que não necessariamente vai ocorrer e que se verifica com uma certa Isso, mas Hoje eu acho que se regularidade. verifica menos. É. Hoje se verifica menos. Você não concorda, Pedro? eu acho que a gente tem que bater palmas para os nossos órgãos controladores, Sim. CGE, CGU, com participação do Ministério Público, porque eles têm um canal aberto com a população de denúncias que segue muito a risco mesmo. A população faz a denúncia ou os próprios servidores daquele órgão fazem a denúncia e é apurado. A partir do momento que abre um procedimento administrativo dentro da controladoria, elas informam o administrador público do que está acontecendo, o que ela está investigando. Então, e nesse trâmite, não um trâmite demorado, porque a gente quer ver o resultado muito rápido, né? Mas só que nós temos o princípio da ampla defesa, do contraditório, pode ser um procedimento legal. Né? o procedimento Devido legal. processo O devido legal, processo tem que ser legal. seguido à risca, Isso. senão gera uma nulidade. E aí não tem a efetividade necessária. Mas a controladoria tem trabalhado muito bem no estado de Minas Gerais. E tem punição, é crime, se alguém for realmente configura isso, apura-se isso, com a ampla defesa e o devido processo legal, tem punição, isso é considerado crime ou é meramente um ilícito administrativo, digamos assim? Olha, A lei... sanção penal não existe. Por quê? Porque é advindo da lei de improbidade administrativa, que é uma lei administrativa, Então, né? Do não é âmbito considerado um administrativo. crime. Crime penal, não. Mas existe uma infração administrativa passível de sanção. A pessoa pode ser, o contratado é imediatamente exonerado, né? Ou o ato de nomeação é um ato anulado imediatamente. E a pessoa, o gestor que providenciou aquilo ali, aquela nomeação, ele incorre em improbidade administrativa, com as suas consequências, perda de função, direitos políticos. Então, crime penal não, mas é uma infração que traz as suas consequências no âmbito administrativo. Que poderia ser tanto, por exemplo, no caso do executivo, o chefe do executivo a responder, ou até mesmo os seus secretários, ou seja Qualquer lá administrador público. nome que dê para os cargos de gestão, né? É quem teve o dolo, né? Quem teve a vontade de praticar. E quem praticou, quem teve a caneta para poder assinar essa nomeação. Inclusive, vale ressaltar que a multa é alta. Às vezes a multa corresponde ao salário que ele tinha multiplicado por algumas vezes. Isso para a pessoa que ocupou o cargo ou para quem foi responsável pela nomeação? Para quem foi responsável pela nomeação. Ou seja, não poderíamos dizer assim, ó, não dá em nada, apesar de não ser responsabilizado criminalmente, é responsabilizado administrativamente e isso pode incorrer aí num dano grande para o gestor público ou para o detentor do mandato. Com certeza, porque ele vai ficar mais ou menos 8 anos sem poder participar da administração pública, não vai poder ter empresa que participe de licitação, né? Tem vários... Não pode fazer concurso público. Não pode fazer concurso público, ele vai estar na lei da ficha limpa, não pode ser candidato, né? Poder pode, não vai conseguir ser eleito, ser diplomado, né? Então... Isso vale, desculpa, só para insistir, tanto para quem for detentor de mandato, como isso que você coloca, como para o gestor ou administrador público. Administrador público, sim. Essas sanções. Isso sim. Agora, vamos lá. No caso da pessoa que ocupou esse cargo, ela ocupou esse cargo sabendo que ela está lá por causa do nepotismo, correto? Então ela tem dolo também. Então ela concorre. Ah, sim.
digamos, né? A pessoa não concorre com dólar se ela não soubesse, mas é lógico que ela sabe. Por exemplo, eu sou filho do prefeito, num cargo não poderia estar. Eu vou concorrer com isso, vou ser demitido, vou ser exonerado, vou, mas também eu vou responder por isso. Por quê? Porque se eu ocupei aquele cargo, eu recebi salário, aquele salário veio do erário. Então, eu causei um dano ao erário. Então, eu vou ter que responder por isso. E ocupei indevidamente, Ocupei indevidamente. E nós temos um caso ainda para falar sobre nepotismo, mas nós vamos fazer aqui um rápido intervalo. Mas antes, se você quer participar do nosso Advocacy, então mande um e-mail para advocacy@redesuper.com.br e nós já voltamos. E já estamos de volta hoje falando sobre o que é nepotismo e o prejuízo causado pela prática. Para falar sobre o assunto, recebo o Dr. Felipe Piló, que é advogado especialista em direito constitucional e tributário e é professor universitário, além de ser criador do aplicativo Direito Fácil. Também a participação da doutora Luciana Mansur. Ela é mestre em Direito, pós-graduada em Neurociência e Gestão do Conhecimento, professora de Direito Administrativo e é superintendente jurídica de empresa pública estadual de Minas Gerais. Se você tem dúvidas sobre essa questão ou sugestões de tema, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 31 98959 7615. Esse último bloco, eu queria falar até sobre um pouquinho da nossa chamada, né? O nepotismo causa prejuízo para a administração pública? Ou é questão meramente formal de impedir a participação de um parente? Causa ou não? No meu entendimento, causa. O maior problema, eu acho, da administração pública hoje é as pessoas que assumem os cargos públicos de livre nomeação, livre exoneração, sem conhecimento de administração pública. Sem conhecimento de gestão de administração pública, porque é diferente da administração particular. Os princípios são diferentes, as formas são diferentes. O objetivo é diferente, O objetivo é diferente. Então, quando você coloca num cargo ali alguém, por ser da sua família, que não tenha a visão de coletividade, a visão do que ele está fazendo ali na administração pública, já é um estrago muito grande, porque ela vai buscar para ela privilégios, que são privilégios que vão lesar o administrado e a própria administração pública, causando dano ao erário, né, na maioria das vezes. Não, eu já encontrei um caso aqui curioso, no município aqui próximo, que a secretária de uma pasta, que eu não me lembro qual era a esposa do prefeito. E ela entrava muda e saía calada em toda reunião, acho que eu estive em 3. E quem falava muito era a diretora do departamento, assessora, alguma coisa assim. Ela não é secretária, mas ela não entende nada. Então ela vem porque ela é a secretária, ela é a esposa do prefeito, mas tinha uma outra pessoa, muito qualificada por sinal, que deveria ser a secretária, e não era a secretária lá da pasta, né? Ou seja, há um dano grande para o erário, mas eu acho que principalmente para o munícipe, principalmente, né, Piló? Quer dizer, deixa de ter alguém ali que está prestando um serviço para alguém que está fazendo nada, né? Com certeza. Tem dois aspectos do dano aí, né? Isso a gente está sentindo no Brasil hoje muita relação a isso, né? A ineficiência da administração pública muitas vezes parte por isso, né, da ineficiência mesmo das pessoas que estão administrando. Muitas vezes por culpa de indicações até que sejam de familiares, né? O dano ao erário é muito grande, porque você coloca uma pessoa que não é capacitada. Então você acha que o dinheiro é infinito. Na verdade, ele é finito. O dinheiro do Estado, ele acaba. Nós estamos vendo, o Estado de Minas Gerais está quebrado, do Rio de Janeiro está quebrado, de outros lugares estão quebrados. Então, você tem que colocar pessoas competentes, técnicas, para poder trabalhar com dinheiro público. E não falo só a questão do dinheiro, porque uma má administração, ela mata pessoas. Sim. Quando falta na saúde pública remédio, medicamento, médicos, muitas vezes por falta de ineficiência meio do administrador que está lá naquele momento, que ele é indicação política ou então indicação de familiares para poder estar ocupando aquele cargo, somente para poder ganhar votos mais para frente, né? Então ela mata.
A má administração mata. E esse é o dano erário, é um dano erário que é a questão financeira mesmo, para as pessoas que não sabem que é o dano erário, é o dinheiro que foi tirado do patrimônio público, patrimônio público, né, para poder entretenimento, para poder colocar em outro lugar que não foi o lugar aplicado corretamente. Então você bota uma pessoa que não tem conhecimento técnico, ele está ali simplesmente por ser parente de alguém, isso já atrai um ônus para a administração muito grande. O ônus, quando a gente fala para a administração, às vezes é muito longe. Você fala um ônus para o povo. Para a população. Para o contribuinte, pagador de impostos, né? Porque, se falar para hoje, eu já entendo que não existe dinheiro público. Existe dinheiro do contribuinte. Que aí você dá mais valor por aquilo que você coloca no dinheiro do Estado. Nós poderíamos dizer que, num caso como esse, o dano causado à população, vamos imaginar aqui um prefeito, tem um cargo de médico. Mas o meu filho é um excelente dentista, eu vou colocar o dentista lá porque ele é muito bom. Mas ele não é médico. Além do dano ao erário, porque ele está ocupando o que ele não pode, ele está causando um dano à população. Acho que é isso que quer dizer, né? Ele vai realmente deixar uma população prejudicada duplamente. O dinheiro está indo embora do contribuinte e o serviço que pode estar causando um outro dano à população, porque é ineficiente. Por quê? Porque a pessoa não tem competência para estar naquele cargo. Tá, você coloca uma então pessoa... é isso, eu acho que tem um dano aí duplo, e vem até o dano subjetivo, né? Uma pessoa que aceita entrar em um cargo que não tem competência para aquele cargo, ela está indo ali por algum outro motivo, que não é um motivo lícito. Porque se ela não tem competência para assumir aquele cargo, ela sabe que ela não tem competência, o que ela vai fazer ali? Tem uma questão subjetiva aí também, né? Agora, uma questão posta hoje, assim, já tem um tempinho que o Brasil está aí discutindo, é com relação a essa fala do presidente nomear o próprio filho para ser embaixador dos Estados Unidos. E aí levanta diversas polêmicas, né? Há critérios para ser embaixador, de idade e outros critérios que têm que ser observados. Configuraria isso um nepotismo do ponto de vista de vocês? Ou não? Seria um cargo político daqueles que a lei ou o direito, na forma em geral, permite uma exceção para o presidente nomear? Porque, já até adianto, assim, não necessariamente tem que ser de carreira, né? O embaixador não tem que passar pela formação do Rio Branco para se tornar embaixador. O presidente pode nomear. Mas num caso como esse, como que vocês veem? Bom, eu penso o seguinte... Ontem, a Advocacia do Senado deu uma nota falando que não seria nepotismo. Tá? Isso como a gente tinha falado aqui antes, caberia ao Senado verificar essas questões como nepotismo em cargo político. Ontem foi dada uma nota falando que não era nepotismo. No meu entendimento, ele tem as prerrogativas necessárias. Ele, se você for pensar bem, ele foi um deputado mais bem votado e ele se alinha com a questão governamental. Ele tem o mesmo alinhamento. O embaixador, ele é um representante do país dele fora, ou seja, ele tem que ter um alinhamento. É um cargo político? Sim, é um cargo político. Você não vai pôr nenhum opositor ao seu governo numa embaixada. Sobretudo, você não colocaria. A mais importante e onde? das relações, Nos Estados Unidos, né? onde existe uma relação de proximidade com o Brasil ultimamente. O Brasil com os Estados Unidos, eles estão na mesma linha governamental, né? Ideológica governamental. Então, no meu ponto de vista, estaria suprido toda e qualquer questão técnica para esse cargo. E, apesar disso, o cargo é considerado estritamente político. Então, na minha visão pessoal, não seria nepotismo, por causa dessas questões que eu apontuei aqui. E o senhor? Concordo, doutora Luciana. Não é só porque ele é filho do presidente da República que ele não pode ocupar esse cargo. Quando a gente fala em cargo estritamente político, a gente pega um embaixador para poder representar o nosso país, o nosso Estado Nacional em outro Estado Nacional, outro país, no caso, os Estados Unidos, né? Ele tem que ter uma aproximação com o governo de lá e o governo aqui, que vai indicá-lo, correto? A partir do momento que o
presidente da República, ele fala que vai indicar o filho dele, não há nepotismo. Pode haver uma crise política porque a oposição bate em cima e para outras pessoas podem achar que é nepotismo porque é simplesmente ele ser filho do presidente da República. A partir do momento que o presidente da República coloca lá um deputado federal, né, que foi bem votado, que já sabe da questão da administração pública, que é alinhado com o governo, né, que também tem, digamos que ele tem o aval até do presidente dos Estados Unidos, né, para continuar com a boa relação que os Estados Unidos está agora com o Brasil. Não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum nisso. Não, mas então por que se instaurou essa discussão, essa celeuma? Vocês diriam então que é mais uma questão político-partidária do que uma questão de político-institucional? Porque, do ponto de vista de político-institucional, não há nenhum óbice. Não. Legal. Igual se o órgão jurídico do Senado já manifestou que não há um óbice legal, então não estaríamos diante de uma questão, de uma situação de nepotismo. Não resolvido o problema jurídico, digamos assim. E os outros aspectos, por exemplo, mesmo que atendido todos os critérios legais, qual que é a experiência, não tem uma formação de carreira diplomática, é uma pessoa relativamente nova, quer dizer, isso também não seria impedimento para a nomeação, né? Não Absolutamente. Absolutamente. Então nós poderíamos dizer que isso é uma questão muito mais político-partidária, questão de oposição, você está colocando. Que é o que está acontecendo hoje, né? O que está acontecendo? A oposição que ele está sofrendo a oposição nas suas convicções pessoais. Ele não está sofrendo a oposição no que ele tem feito a nível governamental. Porque se você vê as estatísticas, o crime abaixou. As estatísticas, o que ele tem feito que é bom para o Brasil não está sendo evidenciado. A senhora fala ele quem? O presidente ou o filho que o presidente. Então, qualquer ato do presidente que a oposição entenda que seria algo que está violando a democracia por convicções pessoais ou porque além dele ser presidente, ele é uma pessoa, né? Ela tem batido sem dó, né? Mas aí faz parte do jogo. Sim, faz parte do jogo, mas as pessoas têm que ter essa lucidez. Né? Eu digo porque assim, no outro momento o governo era de outro grupo. De outro grupo. Apanhou demais, quer dizer, isso. Aí é que eu falo, a população tem que ter essa lucidez, e às vezes nas redes sociais a gente precisa ter, até nós da área jurídica, Sim. de deixar a paixão política para conseguir fazer essa leitura que a senhora fala. Sim. Que às vezes até nós que somos do direito, discutimos aqui já nesse programa a lei de abuso de autoridade. Não gostei. Mas não é bem assim, né? Não é desse jeito. Bom, gente, obrigado pela participação aqui de vocês, falando desse assunto tão, e sobretudo, acho que esclarecedor para a população falar de nepotismo, no caso do filho do presidente Bolsonaro, que é uma polêmica, e eu acho que foi uma fala muito importante de vocês aqui para ajudar a esclarecer nesse sentido. Obrigado, doutor Felipe Piló, doutora Luciana Massur. Eu que Contamos agradeço. com vocês no outro momento. E nós chegamos aqui ao fim desse programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais e nós te aguardamos no nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.